Vamos ficar sobre os nossos pés terrenos. Você que tem condições, se coloque de pé. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém! Os tempos que nós estamos vivendo, não dá para viver mais no natural. Aleluia! É difícil viver no natural. Aleluia! O natural fala das coisas de baixo. O sobrenatural fala das coisas de cima. Oh, aleluia! Glória a Deus! O natural fala de amargura. O sobrenatural fala de limpar a amargura. Glória a Deus! O natural fala de separação. O sobrenatural fala de união. Oh, glória a Deus! O natural fala de pecado. O sobrenatural fala de restauração do homem e purificação do pecado. Amém! Glória a Deus! Se você quer ser natural, os céus não é o seu lugar. Pega a tua Bíblia comigo. Glória a Deus! Que eu quero simplesmente hoje compartilhar com os irmãos apenas um versículo da palavra. Essa palavra que é natural, que é escrita pelos homens, mas também é sobrenatural, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Natural porque eu encontro ela em qualquer lugar. E tem uns que fazem até carteira, põe dinheiro, põe agenda, mas sobrenatural, quando eu começo a ouvir essa palavra, ela não só mexe nos meus ouvidos, mas mexe também na minha alma, no meu espírito, e me dá uma só direção, não é? Me dá duas direções. E beber nessa terra, me dá subir para o lugar celestial. Louvado é do teu nome, amém? Malaquias, capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo 3. O que eu vou pregar aqui hoje não é nenhuma novidade, nem para mim, nem para vocês. Mas tem coisas que nós precisamos lembrar. E se Deus fez questão de lembrar o homem, deixando registrado o livro de Deuteronômio, gostaria de lembrar com vocês algumas coisas. Amém? Livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18. Somente o verso 18. Você que não tem Bíblia, grita aí, socorro, quero ler a Bíblia, me ajuda, pede alguém aí do seu lado, leia junto comigo. Malaquias, capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus E o que não serve. o versículo é pequeno, vamos ler de novo. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus E o que não serve. Que coisa maravilhosa. Poderia sentar. Espírito Santo, eu te agradeço pela sua presença. Espírito Santo, nós não sentimos a sua presença, não é por causa de um hino tocado. Porque seríamos muito pobres de espírito. Espírito Santo, queremos dizer que não é por causa da melodia de um instrumento que nós sentimos a tua presença, não. Sentimos a tua presença por causa do Cordeiro de Deus que nos purificou de todo pecado. Como devemos estar aqui, Espírito Santo. Queremos que o Senhor nos corrija. Queremos que o Senhor nos renova. Queremos que o Senhor nos ensina. Queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Tira os nossos olhos natural. Que nós possamos ver o sobrenatural pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Malaquias capítulo 3, verso 18. É uma grande passagem. Malaquias ele está narrando uma história que após o cativeiro, os muros foram
Os alicerces do muro foram lançados por Neemias. As leis foram trazidas de volta por Esdras. O templo foi levantado na época de Zorobabel. O culto foi colocado de volta por Josué. Então, esse livro agora, você tem que ler ele pensando assim: esse povo que está aqui é um povo que já foi para o cativeiro e saiu do cativeiro e está começando tudo de novo. Parece bem comigo e com você. Já estivemos lá no cativeiro, Deus restaurou nós e nos trouxe aqui para dentro. Esse livro, Malaquias consegue escrever de uma forma tão clássica que, se você ler, você vai perceber que ele está colocando você falando com Deus. E Deus falando com você. Quando nós lemos Malaquias, parece que não tem a terceira pessoa, só tem ele e Deus, e Deus e Deus. É o livro conhecido como as 10 perguntas. É o livro que tem uma declaração de amor tão grande de Deus, que ele fala assim: aborreci Esaú e amei a Jacó. Deus declara o seguinte: te amei do jeito que você é. Ruim, teimoso, chato, de vez em quando aborrecido, mas eu te amo. Independente da sua ação, meu amor por ti não vai acabar. Independente das suas atitudes, o meu amor por ti não vai acabar. Então, quando você estiver nervoso, estiver falho, estiver caído, estiver oprimido, estiver angustiado, fique tranquilo. Olha para Deus, que Ele continua te amando. Mas quando você também estiver sorrindo, alegre, desejando, mostrando esse sorriso bonito, Rui, Deus continua te amando. Amém? Amém. Então, só para nós entendermos. E Malaquias foi escrito para os judeus. Isso é muito importante. Nós vamos entrar na mensagem, isso é muito importante. Malaquias foi escrito para quem? Para os judeus. Malaquias foi escrito para os judeus. O povo que ia para o templo, adorava a Deus, bendizia o nome de Deus, levantava a mão e dava glória e aleluia. Então vamos ler o 18 agora então, de novo? Para quem foi escrito esse livro? Deus. Então vamos ler o 18 de novo, amém? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e Malaquias foi escrito para os judeus. Não foi escrito para os ímpios. E vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Vereis a diferença do justo e do ímpio. Mas Deus está tratando para o povo. O povo? O povo? Eu preciso que isso entre na sua mente. O povo? Então, o que vai ser pregado aqui hoje é para nós que estamos aqui dentro. Amém? Amém. Olha que texto disso. O que é que você pensa comigo hoje? Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós pagamos imposto, mas o povo que está lá fora ímpio também paga imposto. Mas Malaquias continua me dizendo: vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Eu passo lutas, mas o ímpio lá também passa luta. E Malaquias continua dizendo o quê? Vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Mas nós ficamos enfermos, doentes, temos que ir para o hospital, pagar conta no hospital. Mas também o justo fica doente. Mas Malaquias está dizendo: e vereis entre o justo e o ímpio. O casamento do justo também é desfeito. O casamento do ímpio também é desfeito. Mas Malaquias continua me dizendo que vereis a diferença entre o justo. O justo passa por angústia. Nem todo dia eu estou rindo, nem todo dia eu estou alegre. Mas o ímpio também passa por angústias.
tristeza. E Malaquias está dizendo para mim, o que, igreja? Diferença entre o justo e o ímpio. Então, pera errado. O que passa? Tem algo que não está batendo. Se eu sou um cidadão, se nós somos um cidadão, e se eu passar o vermelho com a minha vanzinha azul da placa da Pensilvânia, se eu passar o vermelho, a polícia me vê e me dá um. E se o ímpio também passa, ele recebe o quê? Mas a Malaquias está dizendo o quê? Diferença entre o justo e o ímpio. Nós vamos descobrir que diferença é essa. Porque se eu ver você na rua, do lado de um ímpio, eu não vou ver diferença nenhuma. Hoje em dia nós não vemos diferença de um justo e de um ímpio, porque vestimos as mesmas roupas, andamos do mesmo jeito, entramos nos mesmos lugares, convivemos no mesmo ambiente. Mas Malaquias está dizendo para mim, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deixa eu começar a pregar para ti. A diferença, meu amado irmão, não está quando eu fico enfermo. A diferença não está quando você fica triste. A diferença não está quando você fica batido, porque o ímpio também fica. A diferença não é quando você não sabe o que fazer, fica desesperado, porque crente também fica desesperado, mas o ímpio também fica desesperado. A primeira diferença é essa: o ímpio não sabe para onde correr. O ímpio não tem uma direção, mas eu e você temos uma direção aonde correr, para os pés do Senhor Jesus. Aí começa a minha e a sua diferença. Querem comparar nós como eles? Somos igual a nós, eles são igual, não vem nos comparar a eles. Somos diferentes. A diferença é que nós temos o recurso e eles não têm recurso. A diferença é que nós sabemos aonde está a solução. E eles não sabem aonde está a solução. Mas a questão que Malaquias não está dizendo dos ímpios lá fora. Malaquias está dizendo dos ímpios dentro da igreja. E a palavra de Malaquias foi dirigida aos judeus. Então foi dirigida a todos nós. A diferença de mim por você e de você por mim é que nós estamos acostumados com o natural e uns estão visando mais o sobrenatural. Mas quando fala de natural e sobrenatural, fica algo, porque eu vivo num contexto natural. Eu vivo 100% num contexto natural. A minha diferença e a sua diferença, meu irmão, do seu vizinho ao lado, que você tem que passar a ser mais sobrenatural. Aí você está perguntando, o pregador está falando que eu tenho que ser sobrenatural, mas como eu consigo fazer esse negócio? Como que eu chego lá? Esse negócio não fala muito. Natural eu sei como fazer. Eu levanto de manhã, visto a minha roupa, tomo meu banho, visto a minha roupa, entro no meu carro e vou trabalhar. Isso são coisas naturais. Mas Jesus estava entrando no templo e tinha um homem cego. E aí os discípulos falaram assim: Senhor, quem pegou? Os pais dele ou ele? Por homem ser cego, os discípulos achavam que tinha pecado sobre a vida dele, ou pelo pai, ou pela mãe. Mas Jesus, olhando para aquele cego, e começa a dizer assim: nem o pai e nem a mãe, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu consigo e começo a perceber que a diferença nossa, de um para o outro aqui dentro, é que às vezes estamos sendo envolvidos com o sobrenatural e não estamos conseguindo perceber que o diabo, Satanás,
está por trás da situação e nós queremos só ser natural. Me perdoe, irmão, não tem como ser só natural, porque o diabo existe e ele está por trás de tudo que nós estamos no meio. Nós convivemos com o diabo no nosso trabalho, com os nossos amigos, nos ambientes que nós estamos, e nós queremos ser natural. Uma situação surgiu na nossa casa, sabe o que nós dizemos? Ah, foi por causa daquela comida que ele comeu, veio essa enfermidade. Foi por causa da rebeldia de fulano que veio esse problema. Ou foi por causa disso e daquilo, mas nós nunca paramos para perceber que essa situação não está natural.